pela tua bondade em nos permitir estarmos reunidos nessa noite, em torno da tua palavra, das tuas coisas, daquilo que é concernente ao reino do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Que essa noite seja uma noite de edificação para nós. Que o Espírito do Senhor fale conosco, nos enche com a tua presença e com a tua sabedoria, porque nós precisamos dela. Guarda-nos, Senhor, de todo deslize, mas nos mantenha firmes na tua presença. Amém, Pai. Aqueles que não podem estar conosco hoje, que o Senhor os abençoe onde estiver, que o Senhor restaure as forças daqueles que estão cansados, enfermos, que o Senhor os guarde em nome de Jesus. Aqueles que estão com compromisso, que o Senhor dê êxito a eles naquilo que tem que fazer e nos ajuda aqui. Esteja conosco também nessa reunião, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, meus irmãos. A gente poderia começar fazendo um apanhado dos tópicos que nós conversamos na aula passada, na live passada, né? Eu, particularmente, identifiquei 3 e gostaria de compartilhar, e se os irmãos quiserem e devem acrescentar ou comentar sobre, a gente começa assim. Nosso tema é provação e tentação, né? Algo bem, parece controverso, né? O que eu identifiquei? Tem um grupo que, algumas pessoas, como o pastor João Morelli, que crê que tentação, pastor Cláudio também, tentação e provação são as mesmas coisas, e respaldaram isso com a palavra original, né, no grego, que é a mesma coisa. E nós conversamos bastante acerca disso, né? Esse entendimento é dado a considerar as palavras como sinônimas. Por outro lado, nós temos outro grupo que não disseram nem sim nem não, né? Eu acho que ficou meio em cima do muro, vendo como é que as coisas... E o que é normal, né? Porque cada um se posiciona da forma que livre, espontânea, né? E um terceiro grupo crê que não, que a tentação e a provação, elas provêm de fontes diferentes, são palavras diferentes, e em cima disso tem um entendimento, né? E cada um respaldou seus entendimentos na palavra, né? A Bíblia, ela dá, assim, bastante liberdade, né, na interpretação e tudo. E isso que faz com que essas nossas conversas sejam enriquecidas, né? Então, eu queria saber dos irmãos se vocês viram alguma coisa além disso que eu estou falando, uma outra vertente aí, uma outra nuance de entendimento. Fala, meus irmãos. Bom, deixa eu falar um pouco, então, já que eu não estava presente, e apesar de ter passado a minha maneira de entender esse assunto para o irmão Mariano antes, né? Mas eu, então, só para deixar claro, né? Para mim, na minha maneira de enxergar, baseado no que a Bíblia apresenta nas suas palavras, né? E não numa interpretação, tentação e provação são basicamente a mesma coisa, olhada de 2 lados diferentes. Uma moeda, porque a palavra é a mesma, e foi o tradutor que escolheu colocar as palavras dentro do contexto em que ele achou melhor, na hora que ele estava fazendo a tradução.
Então, inclusive há diferenças de traduções do mesmo texto. E alguns tradutores colocaram tentação no mesmo lugar, o outro colocou provação, porque a palavra é exatamente a mesma. O tradutor, né, como a gente costuma dizer, como diz o ditado italiano famoso que eu já mencionei aqui, o tradutor é um traidor. Né? Por mais boa vontade que ele tenha, por mais sabedoria, por mais zelo, qualquer pessoa que se pretende traduzir, ou que se propõe a traduzir um texto, corre o risco de estar traindo o texto. Para mim, a tentação e a aprovação são um único acontecimento com duas faces. Sempre ela vem do diabo, ou do diabo quando ele se aproveita das nossas inclinações. Então, ela sempre vem, vamos dizer, potencializada. É a nossa inclinação potencializada por Satanás. Nunca ela vem por Deus. Nem a aprovação e nem a tentação. Porque Deus não precisa nos provar. Provar é um teste. A palavra, aliás, que é traduzida, ela significa basicamente testar. E Deus não precisa testar ninguém, uma vez que ele é onisciente. Ele sabe tudo, ele sabe se você vai ser aprovado ou reprovado antes que aconteça. Então ele não testa, porém ele permite. Ele permite o teste, como fez com Jó e tantos outros casos, como faz também com a gente. Ele permite o teste, né? Que a gente seja testado com base nas nossas próprias inclinações, muitas vezes. E é claro que quando você é aprovado, então você passa para etapas posteriores e você vai passar por novas provas, mas com uma importância maior, né? Com uma dificuldade maior. Porém, você vai estar preparado para ela. Assim funciona. Primeiro você, numa escola, primeiro você aprende, os professores vão lá e dão as lições, depois você faz a prova. Se você foi aprovado, você passa para os próximos anos e vai ter novas provas, novos aprendizados e novas provas. Está crescendo, as provas servem para isso, mostra a nós mesmos a situação que nós estamos. Né? Nós mesmos é que a prova serve para nós. Né? O diabo tenta nos derrubar com ela, Deus permite para que a gente olhe para nós mesmos e vejamos o nível de maturidade e nível de maturidade espiritual que nós estamos. Então, você passa pela prova, como numa escola, se você foi aprovado, olha só, isso produz perseverança, e a perseverança e esperança, como diz lá Paulo em Romanos e Tiago na sua carta. Então, a aprovação, quando somos aprovados, então nós subimos de nível. Quando somos reprovados, vamos ter que cursar de novo, né? Cursar outra vez aquela parte da nossa, aquela área da nossa vida que foi provada e fomos reprovados. E nos coloca em humildade, nos transforma em pessoas humildes, porque nós julgamos as pessoas quando estão sendo provadas, normalmente, olha, tá vendo, fez aquilo, agora tá... E muitas, olha, a pessoa não passou por isso, olha, uma prova tão simples, ela não passou. Quando nós somos provados, nós somos colocados no real, diante da realidade nossa. Então, isso também nos gera humildade. Muito bom. Então, Deus sempre usa efeito, por isso ele permite, mas o diabo tenta nos derrubar através das nossas próprias inclinações, quase sempre. Mas, na minha opinião, é isso, é a mesma coisa. Tudo bem. É um teste. Obrigado, pastor. Posto isso, eu queria dizer o seguinte, porque nós entramos aqui no mérito de falar de traduções de Bíblia, né? E ao longo da história, a gente sabe que existe uma tentativa, uma vontade imensa de facilitar o entendimento da palavra, isso corrigindo versões, e de várias formas, até chegar na linguagem de hoje, né? Mas, no que eu entendo, vou colocar alguma coisa aqui para a gente conversar também sobre, o que eu entendo é o seguinte, a Bíblia própria,
ela diz que ela é um livro escrito por mãos humanas, né, mas inspirado por Deus. Então, ela tem um caráter sobrenatural. Então, por mais que nós humanos tentemos, né, corrigir, consertar, facilitar, não depende só de uma lógica humana, né? Ela é um livro inspirado, ela depende também de uma permissão, de uma autorização e de uma revelação de Deus. E às vezes coisa que a gente parece que está simplificando, como a linguagem de hoje, acaba complicando, né? E eu acredito que ela é um livro tão sobrenatural que Deus, ele preza, ele prima pela sua palavra. E até os erros fazem parte desse contexto, erros de tradução, entendeu? Eu queria colocar um versículo aqui para a gente conversar sobre ele. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Só para eu respaldar o meu entendimento. Então, os irmãos estão visualizando aí esse compartilhamento? Entendi tudo. Sim. Entendi tudo, você já li tudo, olha só. Você... Josué, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão vendo essa tela aí? Sim. Estão vendo esse versículo em hebraico? Sim. Então, alguém de vocês sabe qual é o versículo? Não tenho nem ideia. Não. Então, esse versículo aqui é um dos versículos mais falados no Velho Testamento, no mundo inteiro, né? É o versículo do Salmo 23. Né? Foi traduzido de uma forma que, para quem se aprofunda um pouco, ele vai entender, ele vai encontrar uma complicação aqui. Que, Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas se a gente for entender o que é nada, nada é tudo. Né? É tudo. Não falta doença, não falta dor, não falta comida, não falta fome, não falta paladar. Né? Nada não significa nada. Entendeu? E realmente, a nossa vida plena, ela não falta nada. Não falta doença, não falta briga, não falta guerra, não falta nada. Mas se a gente for traduzir de uma forma literal, deixa eu compartilhar novamente, o pastor Morelli, depois pode falar sobre isso também, que diz o seguinte, ó, Adonai Yehi Lo Exhar. Né? Então, esse Lo aqui, antecedendo esse verbo, ele significa o seguinte, não, é um verbo de negação. Não tem nada aqui. Nada ele poderia ser em outro contexto, mas aqui ele significa não. Então, a melhor tradução seria o seguinte, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Ele não faltará a mim. E respondendo isso, a gente seguindo no Salmo 23, diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por que eu não temerei? Porque a presença de Deus está comigo. Então, se a gente observar o contexto, está falando da presença de Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, que o Senhor é seu pastor, realmente você não vai ter medo, você não vai ter nada, né? Mas não é da forma que muitos entendem, que é o Senhor e meu pastor e nada me faltará. Porque isso não significa, não dá para entender assim, de uma lógica racional aí, né? Mas, no entanto, é um versículo que todos nós, eu tenho certeza que fomos... Estou vendo o som. Independentemente da forma que ele foi traduzido, é um versículo extremamente abençoador. Porque ninguém está importando se é nada ou se é a presença. Né? Agora, para quem quer aprofundar mais, vai chegar aqui a presença de Deus.
né? Só que isso muda muito. A gente fala hoje que as pessoas buscam ser abençoado e não buscam o abençoador. Se você for ver, esse versículo respalda muito isso. Agora, se você falar da presença dele de uma forma real, muda tudo o sentido, né? E assim como esse, né, o versículo lá também quando Jesus fala para o ladrão na cruz, né? Ainda hoje te digo, né? Então a gente entende que o ladrão já foi diretamente para o paraíso, tal, e dá uma controvérsia danada, né? Porque, bom, se ele está no paraíso, ele teria que voltar aqui para ressuscitar, para depois voltar de novo, né? Então são versículos controversos que a gente deve considerar, e a nossa reunião aqui, a nossa Yeshivá aqui é nesse sentido, porque a Bíblia é um livro que não adianta nós, com a nossa lógica cartesiana, querer dominar ela, por mais doutor em divindade que você seja, entendeu? E muitas das vezes, pessoas que nem têm tanto estudo, e Deus revela a elas sabedorias incríveis, né, que ensina para qualquer um de nós. Então, quando a gente pega, por exemplo, aí voltando nesse versículo, tentação e provação, depende da nossa necessidade, né? Porque ela vai suprir a sua necessidade na medida que você precisa, né? Não simplesmente para a gente ficar discutindo teologia ou discutindo traduções da Bíblia, né? Então, isso é um exemplo. Eu entendo dessa forma, né? Muitas pessoas, e às vezes eu tenho até falado com o pastor, falei, pastor, olha, a tradução não é isso. Ele continua, não, nada me faltará, porque na mente dele, no entendimento dele é aquilo, e acabou. E se Deus está falando com ele daquela forma, quem sou eu para falar o contrário? Eu posso tirar a fé da pessoa, a pessoa fala, poxa, mas então existe um monte de erros na tradução, qual que é a Bíblia certa? E surge um monte de perguntas, né, onde em vez da pessoa ser edificada, ela vai perder a fé. Posto isso, eu queria continuar com os irmãos agora. Se alguém tiver algum comentário sobre isso, aí eu ia passar a palavra para o pastor Edson, que é uma posição diferente dessa que o pastor postulou, né? Eu queria só aproveitar que o Morelli vai sair, se vocês me permitirem, eu quero aproveitar para colocar aquela questão da permissão que ele colocou, né? Permissão divina para sofrer algum tipo de tribulação, que Jesus conversou com Pedro sobre isso, né? Chamou ele aquela 3 vezes, aquela história das 3 vezes, falou, Pedro, o negócio vai complicar para o seu lado. Então, é uma coisa assim que eu sempre tive dificuldade de entender esse versículo aí. Que esse negócio de ficar avisando, assim, que a coisa vai pegar, né? Igual aquele profeta também que avisou Paulo, ó, o bicho vai pegar para Profetas você, Paulo. apocalípticos. Isso. Então, essa parte aí, foi o próprio Jesus que falou, olha, Pedro, aconteceu um evento particular meu aqui com o diabo. E ele pediu para trabalhar você e eu roguei por ti. Só que eu não compreendo que destino que foi essa oração. Quem sabe o pastor Morelli, considerando que ele vai sair, né? Depois a gente pode aprofundar, só para ouvir se ele tem algum pensamento sobre isso aí. Será que ele pode nos ajudar, pastor Morelli? Vamos lá. Eu posso tentar, não quer dizer que eu tenha a resposta, mas para mim, veja bem, eu vou ser muito simples numa coisa que eu vou falar e que vocês vão perceber no decorrer da vida nossa aqui, que eu procuro me pautar nisso, né? E eu discordo um pouco de Gervásio quando ele falou, ele entende assim, Deus edifica ele assim. Está escrito aquilo é aquilo e pronto. Goste ou não, é aquilo lá. Eu aprendi isso muito cedo, né? E uma vez um rabino muito sábio, eu perguntei para ele sobre um texto extremamente difícil, que nem vou falar aqui, porque é daqueles que todos sabem qual é, já deve... É um texto lá do Antigo Testamento.
E eu perguntei para ele, olha, expliquei, ele falou, realmente, o cara estava meio fora da vontade de Deus aí, andou fazendo essas coisas erradas. Aí eu falei, não, mas não é essa a minha pergunta. A minha pergunta era, isso é isso que aconteceu ou é aquilo que aconteceu, como os evangélicos, os protestantes usam esse termo? Ele olhou para mim e falou assim, o que é que está escrito? Com toda tranquilidade. Eu falei, o que está escrito é isso. Ele disse, falei, mas isso é contra tudo que a gente crê no cristianismo. Tudo aquilo nesse texto, né? Claro, não tudo. É tudo que o cristianismo ensina diferente nesse texto. Ele falou, isso é outra história. O que está escrito é o que vale. E, na verdade, Jesus usou isso. Quando o diabo foi tentar, ele disse, escrito está isso, então é isso. Então, é o que está escrito que vale, e não as nossas opiniões ou variações. Porque você um dia acorda de mau humor, outro dia você acorda triste, outro dia você acorda alegre. Outro dia você acorda feliz, outro dia infeliz. Outro dia concordando com você mesmo, outro dia discordando de você mesmo e dos outros. Então, a Bíblia não passa por essas variações. Aqui está escrito, está escrito. Então, eu sempre procuro ver o que está escrito do texto que o Gervásio falou do Salmo 23, né, aquela frase ali, a primeira, sem dúvida alguma, está escrito, não tem, por exemplo, não tem o verbo ser na primeira pessoa do indicativo no hebraico. Então não tem Senhor é meu pastor. Não tem isso. A palavra está lá realmente como ele disse, não, e não está nada. Então, tem que traduzir certo. O Senhor pastor não me faltará. É assim que está escrito, é assim que é. Não é? Então, ele nunca vai faltar. As coisas podem até faltar, mas ele não vai faltar. Nesse texto que você citou, o Josué, Satanás vos pediu. Realmente, ele teve uma conversa. Né? Satanás foi lá. Veja, aquilo que eu imagino ser. Ele precisa de permissão, por isso ele foi pedir permissão. Ó, Satanás tenta com a permissão de Deus. Ele não pode fazer as coisas sem a permissão. Pois ele foi lá a Jesus e falou, olha, eu quero testar Pedro. E Jesus falou, tá bom. Não é? Tá bom, vai lá. Mas ele mesmo disse que orou ao Pai, pedindo pela fé de Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Eu roguei por a fé não desfalecesse. Então, a palavra que está ali é cirandar, né? Cirandar. Satanás para cirandar como trigo. Cirandar, o que é? É aquilo que quem já trabalhou na roça sabe. Pega, vamos supor, o trigo, põe numa peneira, depois de seco, e balança e joga para cima. Joga para cima. O vento passa, por isso tem que ser feito isso numa eira, né? Que é um lugar alto, que venta. Joga para cima, o vento passa e leva a palha embora. E o grão cai na peneira. Então, é o inverso de peneirar. Quando o que é bom passa, né? E o ruim fica na peneira. Nesse caso, é o inverso. Cirandar é o processo inverso. Você balança a peneira, joga para cima, o vento leva o grão, a palha embora e o grão cai na peneira, pronto, está resolvido. O que não é bom que foi embora? O que o vento levou, né? A palha. Então, a palha é simbolizada outras vezes na Bíblia como isso, como uma fé fraca, que é levada por qualquer vento de doutrina, como diz Paulo aos Efésios, né? Para que não sejais levados por qualquer vento de doutrina. Usa a mesma expressão que está levando lá do cirandar. Então, olha, a palavra está lá, testar de novo, né? A palavra está lá, é ligada ao teste, para ficar aquilo que é bom. Satanás vos pediu para cirandar como trigo, para saber se você é palha ou se você é grão. Foi esse o pedido de Satanás. Se esse cara é palha ou é grão. Jesus não tem preocupação, ele já sabe se Pedro é palha ou é grão. Né? Ele sabe. Mas, então ele permite. Ele sabia quem era Jó. Permitiu. Então ele foi testado, jogou. E na verdade, ele não pediu, se você olhar lá, Josué, ele pediu todos. Ele pediu todos. Satanás os pediu, ele está no plural. Ele pediu todos os apóstolos e não só Pedro. A mão de Jesus foi para Pedro.
Ele pediu todos vocês, mas eu roguei por você, Pedro, porque você aí é o que está mais arriscado. Agora eu tô aqui parafraseando, aliás, eu estou supondo, né? Estou supondo, ele não falou isso no texto. Mas eu imagino que Jesus falou, você que está mais aí prestes a desfalecer na fé, eu tive que orar por você. Mas ele pediu todo mundo. E todo mundo foi cirandado, todos os apóstolos, a gente sabe a história. Todos eles foram testados, né? Então, para mim, é isso. Satanás os pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por você. Satanás pediu, roguei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Uhum. Amém? Agora eu não quero nem ouvir vocês me xingarem e vou precisar sair, porque já são 28. Faltam 2 minutos para eu entrar lá no outro. Eu só queria reformular, porque talvez eu me expressei de uma forma que não me entendi da forma que eu gostaria. Com relação ao seguinte, quando o pastor disse que da forma que eu leio, entendeu? Eu acredito assim, que você lê e entende em certo nível, mas isso não significa que você vai permanecer no nível, nesse mesmo nível, entendeu? Verdade. Mas Deus aceita. Isso é verdade. Porque senão nós nem as pessoas nem se converteriam, entendeu? Né? Às vezes a gente entende, Deus usa aquilo daquela forma para te fazer entender, mas não que você vai permanecer daquela forma. É por isso que nós estamos aqui, entendeu? É para aprender uns com os outros, é ministrado pelo Espírito, entendeu? Porque a gente tem pessoas que conhecem muito mais, né, de língua, de profundidade, né? Então, eu queria me expressar dessa forma, que Deus usa, mas não que significa que aquilo vai ser suficiente. Na medida da sinceridade e da sua busca de profundidade, você vai encontrar. Tá? Mas se você também não quiser encontrar, você fica na superfície, entendeu? Acabou. E vai ser salvo do mesmo jeito, que a salvação não é pelo conhecimento que nós temos. Exatamente. Não é? O conhecimento, ele nos eleva, mas não somos salvos por ele. Somos salvos pela graça de Deus. Agora eu acho que eu me fiz. Daqui a pouco eu volto. Valeu. Daqui a pouco eu volto. Deus abençoe. mais, pastor. Obrigado. Amém. Pastor Edson Rodrigues. Olha, a palavra, é tão difícil a gente conversar sobre este assunto, que cada um tem a sua visão. Graças a Deus. A minha difere um pouco do professor que saiu aí agora, certo? Quando nós olhamos lá em Romanos 7, 18 e 19, porque eu sei que em mim isto está na minha carne. Então, eu sei que está na minha carne, está em mim. O efetuar, não. Você entendeu? Então, o efetuar não está na minha carne. Certo? A vontade de fazer o que é correto está na minha carne. Então, eu vejo o seguinte, que ele estava explicando sobre Jesus Cristo, lá no deserto, que citou a palavra. Ele citou a palavra lá no deserto. Escrito está, ou está escrito, né? Então, o diabo citava a palavra, ele citava. Então, ele venceu pela palavra. Então, nós temos que vencer também ele pela palavra. Mas Deus, ele é bondade, é misericórdia. Ele olha a gente com um olhar terno de amor. Ele compreende as nossas deficiências. Ele sabe do que nós pensamos. Ele sabe como nós vamos dar a resposta. Até onde nós entendemos. Então, ele conhece tudo. Agora, quando nós vemos sobre a tentação é do maligno. Eu entendo dessa forma, não é de Deus. É do maligno. Ele é especialista. Ele é especialista em tentar, em testar. É como o Morelli falou
Só que Deus, eu vejo que ele fala assim, quando levou Jesus, o Espírito está lá, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então eu vou parafrasear com as minhas palavras. Ele levou ao deserto, o Espírito Santo levou ao deserto. Para que ele levou ao deserto? Para ele passar numa prova e ser aprovado para poder ensinar os seus seguidores o que é correto. Então, o Espírito Santo levou ele lá para ele passar numa prova. E ele passou na prova e foi aprovado. Então, ele pode falar para nós como nós devemos fazer. Agora, nós vamos fazer ou não? Como diz o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isto eu pratico. Entendeu? Por que isso? Porque está em nós o querer, mas o efetuar muitas vezes não está. Então, nós temos que aprender. Então, temos que ver, temos que estudar, temos que ter a revelação de Deus. E eu gosto muito da revelação de Deus. Porque Deus, ele fala conosco. Ele fala comigo. Ele fala comigo. Eu ouço a voz dele. De madrugada, eu tenho ouvido a voz nítida do Senhor em muitas situações. Então, eu sigo por esse caminho, por esta linha da aprovação. Eu peguei a Bíblia agora há pouco aqui para ver o que o King James diz no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Só isso. Depois o verbo diferente. Então, nada. Realmente o que o Gervásio falou, nada. Não falta o trabalho, não falta a fadiga, não falta as tribulações, não falta a comida, não falta nada. Tem tudo. Então, nós olhamos o seguinte, Deus, ele cuida de nós como a menina dos olhos dele, como uma pérola preciosa, porque ele é misericordioso. Então, ele entende os nossos pensamentos, o nosso raciocínio. Agora, a uns, ele dá revelação. Amém. A outros, ele não dá. Amém. Amém. Então, eu só quero contar para você o seguinte, quando eu me converti, realmente, que eu sou terceira geração de presbiteriano, mas eu me converti pouco tempo atrás, 15 de maio de 1994, às 21h30, com o pastor Manuel Simões Filho, pregando Ezequiel 36:26. E eu tirarei do meio de ti um coração de pedra empedernido e colocarei um coração de carne que possa sentir. E colocarei do meu espírito dentro dele. E aí que mora a história. Ele colocou o espírito. Então, eu fui escolher os melhores dons. Eu escolhi o dom da fé, que para mim era melhor, o dom do amor, certo? O dom da oração, o dom da palavra, então, o dom de dar. Então, eu escolhi aquilo que eu achei que para mim seria interessante. Mas Deus deu o dom de revelação, o dom de línguas, o dom de profecia. Deu que ele quis dar. Não que eu quisesse, eu não pedi. Mas ele deu segundo ao que ele achou que ele devia fazer para eu usar no ministério. E eu tenho usado no ministério. Eu não tenho chegado como usam os outros pastores. Deus mandou eu falar isto. Eu espero na oportunidade, quando a pessoa conversa comigo, aí eu entrego. É diferente. Cada um se posiciona de uma forma. Outros já são estabanados a falar e nem Deus falou. O profeta Ezequiel fala, nem Deus, eu não falei isso. Como é que você está falando? Então a pessoa se engrandece. Então, eu creio na aprovação por esse motivo. Certo? Que a gente vai passar por provações, por aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Eu já passei. Então, se ele passou, e se nós estamos com ele, nós seremos mais do que vencedores com ele. Eu creio desta forma. E eu prego dessa forma e vivo desta forma. Por quê? Porque Deus tem me revelado que é dessa forma. Agora, quando você fala literalmente a palavra, eu disse na semana passada, eu levantei literal no dicionário americano, certo? Do grego hebraico, e passei, que é o que fala também a Bíblia. Nós achamos um versículo que diz que seduz. Que a carne seduz.
a concupiscência do olhar nos seduz, porque o pecado está na carne. Então a carne luta contra o espírito. A luta é tremenda, é ferrenha. Mas nós temos que conhecer a palavra, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de separar a junta de mergulho e o espírito da alma. Então nós temos que ter isso aí, esse discernimento, para que nós possamos ver, enfrentar tudo que nos acontece, tudo que vem adiante de nós, com sabedoria. E se nós não temos sabedoria, Tiago 1,5 diz, peça a Deus que bom. É por isso que quando eu oro, peço sabedoria aos céus, inteligência aos céus e capacitação aos céus. Por quê? Porque eu preciso disso. Amém. Todos nós. Deixa eu fazer minha função aqui, fazer uma pergunta para o Jota. Ô, Jota, você está muito sério. Cadê aquele bom sorriso? É que esse assunto é muito difícil. O Bolsonaro tem uma arma secreta que é o seguinte... Mas você que é o inteligente da turma aí, meu filho. Viu esse assunto é difícil. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre. O Bolsonaro tem uma arma secreta que, ultimamente, eu não vejo usando, que é o seguinte, quando ele é acuado, ele dá uma risada assim, que todo mundo fica perdido, ninguém entende nada. Esse cara tem essa arma. O Jota aí, ó. O Jota. Então, hoje eu vi o Bolsonaro lá no estado de Sergipe, numa maior das alegrias lá. Poxa, que maravilha. Entendeu? Todo mundo com chapéu de cangaceiro, entendeu? Chegando junto no sergipano lá, vibrando lá, porque maravilha. É a maior que é mesmo? Fábrica de fertilizantes da América Latina. A oração tem tentado o governo, o povo de Deus está unido e nós estamos tendo vitórias que a gente nem imagina. Nós estamos sendo provados, né? Não tentados, pelo meu entender. Nós estamos sendo provados por Deus. Bolsonaro declarou, Deus acima de todos, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aí Deus fala assim, poxa, que ousadia desse povo, hein? Vamos jogar umas provinhas lá para ver se é isso mesmo. Muitos já, mas a essência, o povo de Deus mesmo, está unido, como nós estamos, entendeu? Porque a gente sabe, né, que sem Deus nós não queremos progresso, nós não queremos sucesso, nós não queremos nada. A gente quer Deus, porque Deus vem com tudo, vem Ele com a justiça, com a bondade, com a misericórdia, é tudo, é o que nós lemos no Salmo 23. Nós queremos e precisamos presença. A gente tendo a presença, não precisa mais nada, porque as coisas vêm tudo por acréscimo. E agora que você está alegre, eu vou fazer uma pergunta para você. Ô Jota, existe erros na Bíblia? Não estou falando erro de tradução, não. Pode pegar a tradução mais correta que tem. Você acha que ela é inerrante igual o Papa, não? Eu acho. Eu acho que ela não tem erro, não. A incompreensão nossa, né? As falhas nossas, as traduções nossas. Por isso que eu acho que até teve uma sabedoria. Eu não discuto a Igreja Católica, quando ela queria preservar os originais. Ela não queria jogar na mão de qualquer um. Então, eu reconheço que teve um papel importante na história, né? Sim. Então, graças a Deus, a hora que a humanidade estava preparada, Deus abriu, né? O Martinho Lutero começou lá com o alemão e depois a mentalidade de espalhar a Bíblia na mão do povo tomou conta, que é um objetivo da reforma. Então, eu entendo assim, que nós falhamos, como a tradução para o português agora já deu uma derrapadinha, mas não perde a essência, porque a gente aprendeu também que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, a gente não vai errar. E até porque também o profeta já falou que nem os loucos erraram esse caminho. Então, eu prefiro, na minha ignorância, mesmo com algum tropeço, que às vezes eu não consigo entender, que o problema é meu, não é da Bíblia.
A Bíblia está sempre certa. E a minha resposta é fundamentada assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E que não vai cair nem um tiro, nem um jota. Então não tem para ninguém. E outra coisa, quem tirar Principalmente o Jota, né? Acrescentar o Jota. Tira ele, não tira o Jota, não. E quem acrescentar vai ser acrescentado às pragas do livro do Apocalipse. Então, cuidado, irmão. Vamos pegar a Bíblia, acreditar que é a palavra de Deus. Mas agora, quem que vai falar é o Oscar? Agora? Não, calma aí. Calma aí, o Oscar, deixa ele reservado lá. Mas é isso, Jota. É um entendimento interessante. Apesar das muitas heresias, né? Talvez é a dificuldade da interpretação. E eu não queria assim judaizar muito o nosso estudo aqui, porque eu amo isso, né? Eu estou ligado nisso. Mas os irmãos já ouviram alguma vez falar de uma palavra pardês? Não estou lembrando. Pardês é um acróstico da hermenêutica hebraica. É um acróstico, né? Então, no pardês, isso minimiza muito esse nosso entendimento. Porque no estudo hebraico, da palavra, da rabínica, né, eles entendem o seguinte: existe 4 níveis, né, de entendimento. Primeiro nível, ele é literal. Do jeito que você lê, você entende e aceita, entendeu? Então, dependendo da demanda, dependendo da necessidade da pessoa, ele se satisfaz com aquilo ali, é literal e acabou, né? Um segundo nível, ele é associativo. Tudo nesse acróstico. Associativo, você lê um versículo aqui, isso que você fala é muito judaico, sabe? Que a Bíblia explica a própria Bíblia. É nesse nível associativo, porque você pega um versículo aqui, outro aqui, e quanto mais associações você faz no contexto da Torá, da Bíblia, mais entendimento você vai ter. Mas mais exigência tem de você conhecer a palavra, entendeu? Porque o literal você leu ali, você não precisa associar com nada, é aquilo e acabou. O associativo não, você pega um versículo lá em Gênesis e vem tal, e formula o seu entendimento e aquilo te satisfaz. Esse é o segundo nível. O terceiro nível, ele é alegórico. Jesus usou muito isso nas parábolas. Você fala de uma coisa que você conhece para te explicar uma coisa que você não conhece. Entendeu? Como é que eu vou falar do reino dos céus se ninguém conhece? Então, baseia numa coisa que você já conhece, de agricultura, de qualquer exemplo, né? E daí você estabelece uma alegoria, e cada pessoa vai entender aquilo de uma forma espiritual. Só para terminar o meu raciocínio, só para explicar o que significa a palavra pardês. Tá? Então, esse nível alegórico é uma terceira dimensão de entendimento, sabe? Cada um de acordo com a exigência de cada um. E o quarto nível é o SOD. Fala que é o nível secreto. Esse nível não depende do seu esforço de conhecimento, não depende de nada, entendeu? Por mais rabino que você seja, o nível 4 é o nível secreto, é o nível revelação. Revelação. Deus se dispõe a se revelar alguns segredos para você. Por menos que você conheça, é claro que eu acho que o esforço é sempre considerado, né? Mas ele vai revelar na medida quando diz o Salmo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É uma intimidade de segredos, né? Nós, os cristãos,
nós já podemos saltar direto lá no SOD, entendeu? Você não precisa do literal. Você conhece mais ou menos literal, associativo, alegórico, mas se Deus quiser te revelar, ele te revela e acabou. E ninguém vai falar, mas ele não estudou teologia, ele não fez isso, não fez aquilo. Sabe? É o nível que o pastor Edson falou. Isso está tudo ligado nesse contexto. Não estou falando nada que não é bíblico. O problema é que os cristãos, muitas das vezes, não conhecem, nem interessam em conhecer, como eu interesso, né, em buscar. Mas é um nível de revelação. Deus sabe que, se Ele te der uma revelação, Ele vai fazer você vai usar aquilo e usar bem, entendeu? E aí a gente sabe que tem falsos mestres, falsos profetas. Mas existem os verdadeiros profetas, existem os verdadeiros mestres, né? Então é isso. A gente foge de tudo isso. Aquilo que a gente faz, na realidade, é isso. Um entende no sentido literal, ele está satisfeito com aquilo. O outro entende no sentido alegórico, ele está contente com aquilo. O outro entende no sentido literal, ele está contente com aquilo. E não adianta aquele que entendeu no sentido associativo querer impor para aquele que tá satisfeito com o sentido literal, que não vai funcionar. E aquele que tem a revelação, ele também não vai ser entendido, entendeu? Mas você vê pela pessoa que ele é. O Espírito testifica com o Espírito. Não é o que o pastor falou quando ele saiu aqui, que não é o entendimento, o conhecimento que vai te levar, que vai te salvar, não. Você já foi salvo, entendeu? Então você olha para a pessoa, eu olho para você, Jota. Você tem seu jeito, entendeu? Mas o Espírito, ele carimba, né? Fala, olha, aprende com ele, aprende a sorrir, sai dessa seriedade aí que muitas vezes é boba e dá uma risada com ele. Glória a Deus, palavra com o pastor Oscar. Me desculpe estar falando demais, mas eu acho que eu precisava falar isso. Foi muito bom. Foi muito bom. Sabe, Jota, o que eu aqui ouvindo e aprendendo bastante, e eu me pego assim, né? A própria palavra diz que o muito saber não salva ninguém. O muito querer saber de Deus, Deus não vai te revelar nada. A palavra mata, né? A palavra mata. Mas, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. É quase que uma contradição, uma contestação, né, nessa colocação. Mas o que me chama a atenção mesmo aqui hoje, aqui no nosso entendimento, era tentação e provações. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou só fazer uma tentação para vocês. Eu só vou mostrar a tentação. Quem de vocês quer ganhar um carro zerinho, bonitinho? Isso é uma tentação. A prova vem. Como você vai conseguir? Segundo ponto. Então, uma coisa está ligando a sequência da outra, mas não está eliminando a primeira ou a segunda. Você não tem sua aprovação sem antes vir a tentação. E você não tem também sua tentação se não tivesse a finalidade de vir uma provação para você concluir o que o diabo tentou no início. Quando o Morelli falou de Jesus no deserto com o diabo, tudo bem. Só que o diabo só tentou, ele não conseguiu provar Jesus Cristo. Ele só tentou. Porque Jesus, conhecendo como ele conhece, ele sabia que ele não tinha que atender o desejo de provação daquele que está tentando acabar com ele. Então, nós começamos a analisar que Jesus é simples as coisas dele. O dele é sim, sim, não, não. Se você quer ficar só na tentação, você fica. Se você quer ir para a aprovação, a escolha é sua. Adão e Eva tiveram a tentação e a aprovação.
Não é verdade? Não estava lá? O cara chegou lá e falou, ó, tic, 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 tic. Ela cresceu o olhinho, foi lá e provou e dançou. O outro bobão chegou lá, entrou lá na dança da tentação dela e da provação também. Depois veio a circunstância. Então, no caminhar que nós estamos buscando aqui, nós não podemos jamais deixar esse discernimento. Porque o Espírito Santo nos mostra a sequência das coisas. Ele não nos abandona num só lugar. Pedro, quando estava naquele barco, ele teve uma tentação. Depois ele foi provado. Ele provou Jesus Cristo. Se é tu, me deixa que eu vou aí. Você é prova, velho. Está provando Jesus Cristo. Bom, voltando um pouquinho. Aí, nós ficamos assim pensando. Hoje, nós estamos em 2020. Muitas águas passaram. E têm passado pela humanidade. E você começa a enxergar mais de longe, o Espírito Santo tem dado revelações fortes nesse sentido, de que a tentação está ali. E a provação está do outro lado da outra margem. Você tem a lacuna no meio, onde você tem o discernimento para dizer sim ou não. Se você ficar em cima do muro, você vai se ferrar. É bom você ter uma opção. Dizer, Jesus é não para isso. Jesus é sim para isso. Nós temos que ter a nossa autoconfiança, o nosso autocontrole, para quando ouvir a voz da tentação, fazer como Jesus. O que você vai falar, eu já sei. O que você quer fazer, eu já sei. Você não vai me levar para a aprovação. Você não vai me deixar entrar na aprovação. A tentação já basta. Porque se a tentação e a aprovação fosse a mesma coisa, um está eliminando o outro. Não tem lógica. Eu vou direto para a aprovação. Pá! Não é assim. Você é tentado a querer uma coisa e ser provado na coisa. Você não é provado para depois ser tentado. Você é tentado a buscar, a ter, e depois você tem que ser aprovado. Você quis ter? Agora que você ser aprovado. O que você quer fazer? Aí vem a prova. Nós temos que ter, no nosso discernimento, no meu modo de entender, as coisas no seu lugar, passo a passo. Aí você começa a ver que toda a nossa história, nós sempre buscamos errar menos, mas nunca conseguimos sair da tentação de querer fazer alguma coisa. Nós ficamos uma tentação. Então, é preciso a gente repensar alguns tópicos, alguns aspectos do ensinamento que nós estamos tendo. Quando o Gervásio fala do Salmo 23, que o Moreira falou, ele fica aqui pensando, a palavra de Deus era tão forte, era tão criteriosa, ao mesmo tempo tão minuciosa, que ela deixa espaço para que você use o que Deus colocou no teu coração, na tua mente, que é o cara chamado Espírito Santo. E ele vai te revelar o que você precisa saber. Isso, exatamente. É. Ele vai dizer para você assim, se o senhor é meu pastor, porque esse entendimento pessoal meu, é um entendimento particular meu, ele pode ser meu pastor e pode não ser o seu pastor. Eu estou dizendo isso para mim. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser, o senhor é o pastor. O senhor é o pastor. E o pastor cuida de tal maneira que nada me faltará. Tem uma ponte aí nesse negócio. E nessa ponte vem os entendimentos pessoais. As revelações são feitas individualmente. O muito saber provoca o nosso entendimento. E graças a Deus nós aqui hoje temos essa oportunidade de pensarmos e repensarmos e ficarmos aprendendo o que nós estamos transmitindo. Eu me preocupo muito, irmã Mariana,
com a maioria do povo em geral, que não tem a mínima preocupação de abrir a palavra do Senhor e perguntar o que é que o Senhor quer me ensinar dessa palavra. Maravilha. Pode falar, Maria. Muito bem. Morelli, estava falando aqui, antes de você chegar, estava falando do acróstico pardês da teologia hebraica, né? Que você tem um nível que é literal, você tem um nível que é associativo, né? Tem um nível que é alegórico e tem o sode, que é o secreto, né? E que cada pessoa, ela se satisfaz com um desses níveis. E se a gente for ver bem, a nossa dificuldade, uma das grandes dificuldades é o seguinte: se para mim o Resh, né, que é o primeiro nível, o nível literal, ele me satisfaz, não adianta para você tentar me colocar lá no nível sódio, secreto, né, que é um nível de revelação que não depende de esforço humano, né? É claro que Deus vê o seu esforço e fala, ó, vou me revelar a ele. Ele precisa disso, ele quer isso, e Deus dá. Mas o nível sódio é considerado a sabedoria, né? Que está além do conhecimento. Então, às vezes o pastor aqui, eu vejo isso aqui, o pastor Edson, ele fala de revelação de uma forma tão profunda, da intimidade, da vivência que ele tem com Deus. Quem sou eu, né? Só resta uma inveja santa, falar, Senhor, eu também quero, né? E às vezes a pessoa tem dificuldade de explicar. E eu quero que o pastor Edson nos explique aí sobre algo que você me falou sobre tentação, meu irmão, que eu achei bastante interessante, apesar André, é o silêncio, filho. Muito bem. André, eu estou no celular, né? André, eu estou no celular, filho. Tem alguém aqui que... Wilson. É Oscar. Só que deixa eu silenciar ele aqui, porque senão nós não conseguimos conversar. Bom, tudo bem. Pastor Edson, explica para nós aquele entendimento que o irmão tem sobre tentação de Jesus. O entendimento que eu tenho é que quem tenta, abre a Bíblia aí já, então, em Gênesis 22:1. Quem tenta é Satanás. Pastor, fala mais próximo do microfone que eu estou tendo dificuldade. Não. Abre aí, por favor, Gênesis 22:1. Você viu, Gervásio? Abre aí que eu vou Pode ir falando que eu já vou achando aqui. Quem tenta é Satanás. Ele é tentador, ele é mentiroso desde a fundação do mundo, ele se rebelou contra Deus, então nós sabemos, já conhecemos ele, a figura dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que se ele é o tentador, ele é responsável para tentar as pessoas, a maldade. Agora, Deus não tenta. Deus prova. Então, eu sou favorável a provar do que a tentar. Enquanto chegou Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Olha bem, o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto. Com uma finalidade. Irmão, é Gênesis 22:1. Então, ele levou Jesus para o deserto. Eu posso ler para ele. Não, espera um pouquinho. Levou Jesus ao deserto, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para passar por uma prova. Com que finalidade? Por que o Espírito Santo levou Jesus lá ao deserto? Então, nós temos que questionar essas palavras, colocar, para a gente entender que teve uma finalidade do Espírito Santo levar Jesus ao deserto. E a finalidade é única, é para passar por uma prova e ser aprovado. Ele não podia ser reprovado de maneira alguma. Deus já sabia disso. Mas ele precisava provar e ser aprovado para
que ele pudesse ensinar os seus seguidores, todos aqueles que fossem seguir ele, seus discípulos, seus apóstolos, as pessoas que estavam seguindo, ouvindo ele pudesse ensinar qual o procedimento que devemos tomar, qual a atitude que nós devemos ter na circunstância quando chegar diante de nós. Então, ele citou a Bíblia. Satanás citava a Bíblia, ele citava. Então, ele venceu a Satanás pela palavra. Então, ele foi aprovado, ele passou na prova. Então, ele foi aprovado. Não importa se Satanás ficou tentando ele para falar para ele, subir no pináculo do templo, fazer o que ele quisesse, que ele daria tudo. Jesus não estava importando nada com isso, ele estava importando em passar pela prova para poder instruir os seus seguidores. Então, eu creio que sou favorável à prova, que Deus ele prova e Satanás tenta. O que está escrito lá em Gênesis 22, 1? Eu vou ler porque eu não consegui aqui. Me desculpe a incompetência aqui, mas eu não consegui compartilhar essa tela aí. Diz assim, ó. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. É só o versículo 1. Outra tradução. Provou. Outra tradução aqui, ó. Pois não. A outra tradução, só para você, Edson. Outra tradução aqui, ó. Depois destas coisas, tentou Deus Abraão e disse-lhes: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. Aqui, a minha tradução, já em vez de usar a aprovação, falou tentou Deus. Qual que é essa versão aí? Aquela que vocês gostam. É aquela que vocês meteram o pau, que eu comprei em 1995 e não abro mão. Eu vou ler, ó. Eu vou ler, ó. 15... É a corrigida. Eu vou ler. Não, calma aí. Eu vou ler. É o seguinte. Depois de tudo que nós falamos de traduções aqui, vocês vão... Destas coisas, viu? E aconteceu depois destas coisas que Deus provou Abraão. Ele disse: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. Então Deus provou Abraão. Então Deus ele prova. Deus é aquele que prova a fidelidade nossa para com ele e a dele para conosco, certo? Satanás é o contrário. Ele pastor, faz ações e ele baseia-se nas... Eu tenho que fazer uma pergunta, pastor Edson. No olhar. Vai falar. Pastor Edson, mas na provação não está agregado aí também uma tentação? Porque você está ali no esforço, entendeu? De repente o inimigo sopra no seu olho e fala: ó, é o seguinte, tem uma saída fácil aí, mente. Você caiu em tentação. Não, mas nós... Vai entrar em disciplina. Nós não falamos sobre disciplina, nós precisamos falar sobre quando que nós somos disciplinados. Entrar em disciplina, Deus vai corrigir você. Ele disse que corrige. Então não vamos entrar nessa parte. Vamos voltar... certo, naquilo que diz o seguinte. Deixa mais um ganchinho aqui. Jonas foi tentado ou ele foi provado? Ele foi provado de fazer uma coisa, mas ele foi tentado em fazer outra. Como que faz isso? Você gosta de apertar a gente, né, sem abraçar. Ele me aperta sem abraçar. Viu? Jonas é o seguinte: Deus deu uma ordem. Então, ele tinha que cumprir a ordem de Deus. Se ele é filho de Deus, ele teria que cumprir a ordem de Deus na maneira como Deus ordenou para ele. Jonas, você vai para Nínive e vai pregar. Aí ele foi tentado. Não, aí não foi negócio de tentação. Aí foi desobediência. Mas desobediência não é pecado e não é uma tentação? Não. É pecado porque ele desobedeceu. Desobediência é pecado porque ele desobedeceu a ordem de Deus.
Mas é uma Deus tentação. ordenou. E quando Deus ordena, nós temos que cumprir a ordenança de Deus. Não, mas nós não somos tentados a não cumprir? A Sim. fazer diferente da nossa forma? Aí entra o diabo. O diabo começa a jogar a concupiscência do olhar, concupiscência da carne, porque aí milita a carne com o espírito. Nós vamos entrar na outra parte. Aí milita a carne com o espírito diretamente. Mas a minha cobiça... Só um minuto. Deixa eu fazer essa pergunta para você, o Jota. Aquilo que tem dentro de mim, o pecado, a cobiça, não me leva a ser tentado e não obedecer e não fazer a vontade de Deus? Sim, exatamente. E aí eu queria fazer essa abordagem aí, lembrando que, no meu entendimento, a maior tentação de Jesus não foi as 3 tentações lá do deserto. Eu tenho uma firmeza nesse sentido, que o Satanás continuou tentando. Ali foi uma forma simplesmente de localizar o início do ministério de Jesus. Mas, para mim, a maior tentação que Jesus sofreu foi lá no Getsêmani. Ali que o bicho pegou feio. Por quê? Comparando com Jonas aí que você acabou de falar. Ele tinha uma ordem de Deus para fazer o serviço, que era morrer, como cordeiro preparado antes da fundação do mundo. E que conversa foi aquela? Passa de mim este cálice. Que oração que é essa aí? Ora, ele estava perturbado porque Satanás estava falando que não precisa fazer isso coisa nenhuma. Para que fazer isso? Você está limitando o poder de Deus. Então, eu vejo que a gente tem que entender como que funciona esse mecanismo. Eu aprendi com vocês o que a Bíblia fala. Deus ninguém tenta. Na minha tradução, fala que Deus tenta. Mas eu já sou capaz de entender que a tradução está ruim. A minha Bíblia eu não vou jogar fora. Eu não vou jogar. Mas a minha tradução está ruim. Jota, mas deixa Agora eu te falar uma outra coisa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente falou, né, sobre a perfeição. Você falou que não crê em nenhum erro na Bíblia, que a Bíblia não tem, da mesma forma que eu creio também, tá? Mas, de alguma forma, Deus dificultou o nosso entendimento, para que isso haja um empenho de esforço. Entendeu? Porque senão seria muito fácil. Abre e tal. Imagina o que é a educação de um filho. Né? Não existe um manual. Cada um de nós aqui somos pais e a gente sabe disso. Você não sabe o que fazer. Só aprender com Deus. O quanto nós somos teimosos, entendeu? O quanto nós somos rebeldes. E parece que os filhos, a forma que você é com Deus, eles começam também. Aí você tem que aprender, entendeu? Você tem que se sujeitar. Gervásio, é que Deus esconde o manual. Deus esconde o manual de como lidar com o filho, como lidar com a mulher. Mas isso não é bom? Isso não é bom? Aí a gente fica enrolado, entendeu? Mas ele disse também para você que você é mais do que vencedor, entendeu? Porque ele não. Acho que com a mulher não tem nem manual. Ele não te dá direito de derrota. E nem de pensar em derrota. Você fala, não, eu sou aquilo que a Bíblia diz sobre mim. Eu sou mais que vencedor. Mas para ser no dia a dia, só eu e ele sabe. Gervásio, só complementando uma coisa que o Josué falou sobre o deserto, né? Nós estávamos conversando sobre o deserto. Ele acreditava daquela forma. Jesus Cristo, quando ele batizou, desceu sobre ele o quê? Este é meu filho amado, Espírito Santo. Então, ele recebeu o Espírito Santo e foi para o deserto com poder. Certo? Ele recebeu ali o poder. Agora, quando ele saiu do deserto aprovado, ele estava cheio, revestido, cheio do Espírito Santo para fazer o seu ministério. Então, aquela prova encheu ele do Espírito Santo. Aí ele pôde fazer as revelações que ele fez da palavra dele para todos os seus discípulos.
Ô, pastor Edson, dá licença, mas você só um minuto, concorda? Jota, Só uma pergunta. Posso falar? Acho que quem vai equalizar tudo aí é esse homem que chegou aí, pastor Wilson. Ótimo. Ele não estava presente de imagem, mas ele ouviu tudo. E ele falou, deixa eu entrar no final, que eu já fecho com chave de ouro. Chega a palavra, meu irmão. Ele tem que dar o testemunho primeiro, hein? Ele tem que dar o testemunho primeiro. Tanto mestre aí, rapaz. Como é que eu vou fazer isso? Ah, muito bom. Contigo a palavra, Wilson. Fala o que você quiser. Tanto mestre aí. Não, mas o interessante quando fala de tentação, né? Eu acho que na fraqueza é que a gente parece que a tentação é maior, né? E até o pastor X mandou uma foto de um leãozão e um leãozinho. Se a gente soubesse o poder de Deus, a gente entenderia o tamanho que é. Às vezes a tentação parece muito grande, mas pelo aquilo que a gente vive, pelo nosso contexto, né? Porque às vezes não é naquilo que você está vivendo, na vivência sua da vida, que para você é uma coisa intranspossável. A gente está brincando aí, falando de família. Quando a gente tem um problema de família, a gente fica doido. Por quê? A nossa vida é a família, o nosso contexto está ali, né? Então, quando fala de tentação, né, realmente, se não for o poder de Deus, se não for esse diferencial, porque Jesus foi tentado, mas ele sabia, ele vivia para o reino dos céus, né? Então, acho que essa prática de viver para o reino dos céus, muitas vezes, não enfraquece, porque o próprio apóstolo Paulo falava, né? Quando sou fraco é que sou forte. Mas só que quando a gente vê que a gente é fraco mesmo, porque a gente cai na nossa vivência. Não no entendimento, igual os irmãos falando de Cristo. Quando a gente tem esse entendimento, por mais que a gente está passando aquilo ali, a gente tem uma esperança maior. Eu acho que quando cabe essa esperança é que a nossa vida dá aquela recuada, e aí a gente parece que, igual você falou, Mariana, realmente que tentação, o diabo está ali tentando, fazendo as coisas, mas não é. A gente perde o alvo referencial diante de Deus. Né? Não é que o diabo faz. Ô Wilson, mas nós queremos ouvir o seu testemunho. E nós não vamos perder essa oportunidade. Você vai resumir em 2 minutos o seu testemunho aí. Você não vai perder essa oportunidade, porque você aparece muito pouco aqui. Você está devendo a sua presença aqui para nós. E você vai falar aí do seu testemunho aí para glorificar a Deus. Amém. Meu testemunho é a graça de Deus, né? Estar aqui nessa noite junto com os irmãos. Pastores tão renomados aí, a gente fica muito feliz em poder participar. E o que Deus faz com a nossa vida. Em menos de um ano, mês de março para cá, eu tive a experiência de sair de 2 empregos, ficar em casa, não receber seguro, não receber fundo de garantia. E começar, Deus, aí vem a tentação maior, né? De ver Deus trabalhando, querer, muitas vezes, tomar o lugar de Deus e fazer as coisas, mas de repente Deus mostra que não é assim. E eu passei por uma dificuldade muito grande, até quando os irmãos viram que estava com Covid, né? E só que dos 2 deu negativo, mas o fato é que realmente deveria estar mesmo. E o pulmão estava branco. Quando eu dei por si, o pulmão já estava branco. Fui fazer um exame no médico, o médico ali, eu não estava nem levando fé no médico, aquele negócio de tentação, você acredita em você e não acredita em Deus, né? Fui no médico ali, ele fez uma chapa de pulmão branco com 50%. Um dia, aquela noite, bebi muito ruim, pensando, falei, não, Deus, mas o senhor quer levar pelas outras que eu estou passando, familiar e tal, então, tudo bem, né? Aquela oração de entrega para você descansar, na verdade, né? Porque você sabe que diante de Deus você vai descansar. Aí veio o que o Mariano falou, mas não, você tem que passar por isso, e isso que o pastor Guedes falou, de ser provado. E eu tive a experiência de minha despensa ficar cheia, né? E eu, quando trabalhava, minha despensa não era cheia, eu comprava só o necessário, não, mas eu tive a experiência de pessoas trazer 2 cestas, 3 cestas no mesmo dia. Eu tive a experiência de uma irmã, uma amiga minha, chegou e parou no portão e falou assim, vamos lá no açougue? Eu falei, não, mãe, eu não quero ir no açougue. Não, você vai no açougue comigo. Foi lá, começou a comprar um monte de carne. Aquele dia eu embarguei a voz, porque foi muito, né? Eu não comprava mais de 20, 30, 40 reais. Ela comprou quase 200 reais de carne. Minha geladeira ficou super cheia. E algumas ofertas de alguns irmãos que de repente me ligavam, de longe, pessoas distantes. De repente eu nunca trabalhei, eu tinha dinheiro na carteira, eu tinha minha despensa cheia e eu comecei a entender a grandeza de Deus. E eu fiquei quieto, porque eu entendi
que eu precisava, né? E como assim que eu precisava? Aí à noite eu estava muito ruim, voltando na parte de... Porque quando eu fiquei com meu pulmão ruim, que eu fiquei parado aqui em casa também, que foi uma outra luta, e eu estava meio que entregando. Eu acho que eu estava assim, meio que... Parece que até gostando do negócio, né? Mas aí uma noite estava muito ruim, eu orei a Deus e dormi e acordei com um sonho. Até falei com os irmãos, sonhei que eu estava quebrando um teto de vidro muito grande, e uma indústria pegando fogo, pessoas, muito amigos ali naquela indústria, e de repente a gente bateu naquele teto, aquela água desceu, apagou o fogo ali naquele lugar, e eu sobrevivi. Até o Mariano falou, você é o sobrevivente. Depois disso, naquele mesmo dia de manhã, o irmão Mariano me ligou. Né? Fazia tempo que eu não conversava com o Mariano, né, Mariano? Fazia uns 5 meses por aí que a gente não tinha contato. Ele me ligou, me viu lá na cama, falou: o que você tem, rapaz? Eu falei: isso. Ele falou: ele colocou o pastor Edson junto já, colocou o pastor Moacir, e ali Deus começou a fazer uma obra imensa, né? Que eu já vi ali a ação de Deus. Fui até o pastor Edson falou: não, né, você vai ter que comprar esse remédio, esse. E o meu marido falou: não é assim, tem que te dar uma receita, precisa levar o remédio lá. E quando foi à tarde, o irmão Mariano, para a glória de Deus, e junto com quem que veio com você, Mariano? Moacir. Moacir, pastor Moacir? Moacir, isso. E ali eu vi 2 anjos, né? Porque eu vi a grandeza de Deus. Aí eu tomei aqueles comprimidos ali, né? Verctina, e tomei aqueles comprimidos. Outros irmãos, na mesma noite também, um irmão me ligou, né? O pastor Edson falou: preciso comprar vitamina C, precisa comprar melaço, precisa comprar zinco e tal. Mas eu estava sem dinheiro, não tinha, assim, dinheiro. E, de repente, o irmão me ligou, naquele mesmo dia também, ele ligou e falou: o que você está precisando? Eu falei: não, não sei. Ele falou: não, vou levar para você aí. Isso era 10h30 da noite, 9h30, 10h30. Aí eu aprendi um pouco de prontidão, né? Porque a gente, às vezes, quer ajudar o outro, mas fala assim: não, depois eu levo para você. Eu falei: não, cara, amanhã você vem, amanhã você traz as coisas aqui. Aí ele falou: não, eu vou aí. Isso era 10h30 da noite. Ele falou: só que eu não vou parar, não. Vou só buzinar e vou deixar uma caixa no portão e você pega. Porque eu também estava ruim. Aí, quando pensa que não, buzinou, ele, a esposa dele, eu vi mais 2 anjos ali, sabe, trabalhando para a glória de Deus. Aí eu olhei dentro da caixa, tinha coco, eles trouxeram coco, trouxeram remédio, e ainda me deu um valor X. Glória a Deus. Aí, a grandeza de Deus novamente, sabe, o cuidado de Deus, não as coisas mensuráveis. Que isso passa. Mas independente de coisa mensurável, a grandeza de Deus, sabe? O falar de Deus na tentação. Porque quando a gente fala de Deus na tentação, a gente também ouve Deus, né? Mesmo que você vê a luta, mesmo que você vê a prova e a grandeza daquilo que está passando, você começa a ouvir Deus. Começa a ver a ação de Deus. Então foi um pouco isso. E aí Deus já começou naquele outro dia também a despertar o meu ministério do trabalho de pessoas que a gente cuidava, depois de Deus, também, de uma certa forma, colocou a prontidão no meu coração e porque eu aprendi, né? Eu aprendi a não procrastinar e você começa a ver que Deus tem, para a glória dele e para ele mesmo o trabalho. Então, isso desenvolve na gente um diferencial. Não só em ouvir, né? Quando a gente fala no Evangelho aí, e vejo os irmãos falando a grandeza disso, não é só ouvir, mas o cuidado. Eu acho que isso que faz a diferença com a vida da gente. Amém, amém. Eu só queria falar uma coisa para o Wilson, tem muito a ver com esse tema que nós estamos desenvolvendo aqui, sobre provação, que os nossos estudos, por incrível que pareça, os irmãos podem comprovar isso, parece que isso tem uma sequência lógica que, sabe, nós começamos a falar sobre cremação, depois falamos sobre... qual foi o segundo? Eu sei que foi uma sequência. Nós falamos de livre-arbítrio e falamos sobre amor. E eu no meu entendimento, eu entendo assim, que a Bíblia é algo muito prática, sabe? Não adianta você falar, você vai ser provado naquilo que você entende. E quando nós estávamos falando em amor, eu falei o seguinte: agora nós entendemos, e Deus vai nos dar a oportunidade de provar isso. E foi nessa circunstância, nesse contexto,
que não foi só você, Wilson. Deus nos deu a oportunidade da gente fazer aquilo que a gente entendeu, né? E eu te disse também e repito, aquilo que você recebeu, você vai ter oportunidade de praticar também com outros. Vai aparecer pessoas que você vai poder profetizar, falar o seguinte: tem jeito sim, tá? Porque eu estava numa situação muito mais difícil, seja de família, seja de saúde, seja financeira, né? E Deus me deu a vitória e Ele vai te dar a vitória. Então, com o mesmo consolo, com o consolo que nós recebemos, é esse consolo que a gente dá. E também, eu posso te dizer também que em muita situação da minha vida também eu estava assim. Mas se eu me limitar a isso e não fazer, como que vai ser isso, né? Deus faz para que você seja um agente de bênção, né? Eu tenho certeza que nesse entendimento Deus vai te abençoar muito, muito mais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa para nós encerrarmos? O pastor João Morelli, ele deixou um recadinho aqui para mim que tinha que sair, né? Mas eu acho que foi muito bom esse tema, esse tempo que nós passamos aqui, e fica aberto aí no grupo para nós buscarmos outros assuntos, né? Mas eu gostaria de aproveitar o Wilson que está aí para falar que ele foi resposta da minha oração. Quando eu estava com Covid, no 7º dia da segunda semana, eu entreguei meu espírito para Deus e falei assim: Deus, eu entrego meu espírito ao Senhor, perdoa meus pecados, minhas fraquezas, perdoa tudo que eu tenho feito de errado, eu quero ir para o céu, já não aguento mais ficar aqui, tossindo com febre, não aguento, sem comer, sem beber, emagrecendo. Aí eu peguei e falei assim: mas a tua palavra diz que na velhice daremos fruto. E se o senhor quiser que eu dê fruto, então o senhor me tira dessa. Aí apareceu um médico particular, não sei o que lá, que fiz a tomografia, o pulmão branco, tal, deu os remédios, eu tomei os remédios. 2 dias depois eu estava já comendo e bebendo. Aí o Mariano liga para mim de manhã e fala assim: eu tenho Deus mandou eu pedir oração para o Wilson. Ele está doente, não sei o que ele tem. Foi o primeiro dia. Eu fui, peguei o telefone, fiz oração, desliguei, apaguei o telefone. Aí eu perguntei para ele, assim, no outro dia: qual é a resposta do Wilson? Você sabe? Não sei, eu vou ligar. Ligou. Aí descobriu que sua esposa estava doente, você estava doente, ia fazer 2 semanas. Aí eu peguei, fui e entrei na parada e falei assim: mas por que está doente? Eu não sabia. Aí eu entrei em oração e aí ele foi e disse que estava 15 dias, o seu estado passou com febre e tudo. E eu peguei e falei assim: olha, vocês vão lá e comprem esse remédio que eu não posso sair de casa. É verdade. Eu vou ver. Foi lá, mandou um passinho. Compra em tal lugar, já fui indicando, fui falando, você vai lá, você vai achar aqui, vai achar lá, e leva para ele tomar. Aí ele tomou e fez. Então, você foi o que Deus falou, colocou como na velhice eu darei fruto. Então, você foi o primeiro. Agora, meu irmão, sabe quantas pessoas depois de você já entrou na parada? 8. Com Covid, com diabetes, Covid dentro da Santa Casa de Belo Horizonte, com o Covid lá na Nordeste, você ir para todo lugar, e eu não conheço ninguém como não te conheço, quero te conhecer. Então, Deus está fazendo que eu possa dar fruto na velhice, através da oração, intercessão e ajuda. Glória a Deus. Pode falar, Jota. Eu queria só lembrar isso exatamente que o pastor Edson está falando, que Jesus reclamou, porque ele estava no maior aperto lá, orando, e cadê a turma que estava tudo dormindo? Não ajudava ele a orar. Entendeu? Ele maior sufoco. Então, eu queria fazer essa colocação no sentido de que provação ou tentação, que vale esse verbo aí que a gente já falou no grego, né? Para a gente não ficar discutindo tradução de Bíblia, que é tentação a palavra, né? Positiva ou negativa. Não vamos nos preocupar. Uma hora está aprovação, outra hora está tentação. Não vamos preocupar com isso. Vamos preocupar com o seguinte:
quando Jesus estava na maior tentação dele, ele foi checar se ele estava sendo ajudado. E ele não estava, a turma estava dormindo. Então, quando o Edson fala dessa ajuda... Mas ele pediu que eles fossem junto com ele para orar, 3 deles para orar junto com ele. E está em oração, vigia comigo. Ele clamou para os 3. E os 3 estavam dormindo. Teve que enfrentar sozinho. Ele enfrentou sozinho e venceu. Agora é o seguinte, eu tenho observado que o Edson tem me ajudado, por incrível que pareça. O Edson tem orado por mim. Mas, viu, Edson, eu tenho orado por você também. E tenho orado pelo Mariano, tenho orado pelo Oscar. Então, veja bem, nós estamos ajudando uns aos outros, por incrível que pareça. E é isso que eu queria fazer a minha colocação, que nós estamos sendo tentados, é verdade, mas Deus levanta alguém que nos ajuda. A gente não sei como que é isso. Não é igual Jesus, não, que foi sozinho. Nós estamos sendo ajudados. Esse negócio de orar uns pelos outros, viu, Oscar? É 10. Que Deus abençoe. Eu agora, ontem, enterrei um amigo, aquele cara, amigo meu, 64 anos, Covid, o Edson. A minha oração não adiantou. Eu estava com um grupo de oração e papapá, e falei, eu vou lá para poder testificar e pregar, mas não teve jeito. Orou e o homem morreu, foi enterrado domingo. Então, não dá para a gente compreender muitas coisas, mas eu tenho sentido que a oração, quando a gente pede oração, e às vezes Deus levanta a gente para orar para a gente, e a gente lembra o Oscar, meu Deus, abençoa, entendeu? Sem querer, conheci o Oscar, não conheço esse homem ainda, pessoalmente. É verdade. Mas o bicho entra na minha memória aqui. Mas só um detalhe. O Espírito testifica o amor de Jesus em nós. Amém. É isso aí. É com isso que eu queria encerrar minha palavra. No seguinte, tentação, Deus levanta a gente para nos ajudar, viu? Aleluia por isso. Amém. Gervásio, sobre perdão a gente podia falar? Vamos pensar aí durante a semana aí. Pode colocar no grupo lá, nós vamos ver lá, mas eu queria dizer o seguinte, que por menos que a gente saiba que alguém está orando por nós, eu acredito que nós somos sustentados por oração. Por exemplo, eu estava contando para o irmão, o Jota, como foi minha conversão, né? Ninguém me falou de Jesus. Ninguém tentou me levar para a igreja. Eu não sei o que aconteceu, de repente eu entrei, ouvi a palavra e o Espírito Santo me converteu, mas ninguém me falou. Depois que eu fui entender, eu falei, mas como, né? Como que esse povo, ninguém me falou disso, dessa coisa tão maravilhosa, né? Aí eu fui ver, porque eu era tão cheio de mim, tão cheio de respostas, de filosofia, que ninguém ousaria argumentar comigo, entendeu? Então Deus falou, deixa comigo. Empurrou lá dentro da igreja, eu ouvi a palavra, me converti. Mas eu acredito piamente nisso, que as pessoas olhavam para mim, a única coisa que restava era orar. Né? Tem misericórdia. Assim como, só concluindo, assim como Deus me acorda de madrugada para orar por quem eu não conheço, e eu tenho muitos testemunhos desse, e depois Deus falando, tá vendo por que eu te acordei aquela noite? É esse aqui e tal, é aqui, né? Acorda de madrugada, tira o meu sono, entendeu? Enquanto que eu não oro, não tem jeito, não adianta. Não é igual o pastor Edson que tem essa sistemática, entendeu? Eu tenho que ser derrubado da cama. E de repente eu oro, né? E assim como eu faço, eu tenho certeza que muitos de vocês têm sido também incomodados, né, para orar por mim, por outras pessoas. Então, nós somos, né, nós somos isso, sustentado por oração. Né? Nós sabemos a batalha que é esses dois homens aqui, ó. Pastor Edson e pastor Oscar, são homens de oração, entendeu?
Então, homens que eles se dão o tempo todo, entendeu? E a gente tem que considerar isso e orar sim, né? E eu tenho certeza que muitos oram, né? E graças a Deus que estão aí de pé e fazendo o que tem que ser feito. E o que Deus tem para você, meu irmão pastor Edson, é trabalho, viu? Ele te deu a ferramenta, agora você usa. Isso aí. Pastor Oscar, eu vou deixar a palavra contigo, você encerra orando por nós, agradecendo pela vida do Wilson, agradecendo por tudo que nós falamos. Não esquecer de orar para as pessoas que estão com problema de que nem ele sepultou o amigo dele, os familiares, tudo, que o Espírito Santo visite cada um deles, viu? E é muito difícil, muito difícil. A palavra que eu tenho é confirmar o que eu já disse anteriormente, que a gente veja que o Espírito Santo vai testificando na caminhada, nas palavras, vai encaixando, né? Conforme o Senhor quer que nós aprendamos a lição. A caminhada que nós temos para esta semana é isso que nós aprendemos hoje, né? E nós temos também, no meio disso, o livre-arbítrio. Você vai poder optar como você quer seguir daqui até a próxima semana. Você vai querer ficar no texto da tentação, da aprovação? Ou você quer pegar os dois e falar, opa, não, eu quero a obediência do Senhor, né? Eu poder ficar mais tranquilo. Eu sinto que foi uma noite muito agradável. Amém. Um aprendizado profundo. O Mariano fala demais, mas eu não tenho jeito. Eu amo esse cara, do jeito que ele é, não tem jeito. Entendeu? Mas fazer o quê? Meu Deus. Quem mandou ele ser professor? Professor é assim mesmo. Pastor e professor, começa a falar, não quer parar mais. Não adianta, faz parte. Não tem jeito. Vocês não conseguem desligar meu microfone, né? Não consigo. Mas deixa de usar, viu, Mariana? Porque é isso que a gente precisa, que alguém que mova as águas, né? Seria muito entedioso se não tivesse ninguém que beliscasse de alguma maneira, que provocasse, para a gente poder mexer com a nossa mente. Esse dia eu estava até conversando com um amigo meu, que eu falei assim, eu acho que estou ficando com a mente atrofiada, porque antes a gente gravava todas as coisas com facilidade. Depois que passa a certa idade, a gente começa a ver que não é mais tanto, parece que o HDzinho está meio falhando. Então, quando vejo essas colocações, eu fico assim, muito interessado, porque eu gosto de aprender, eu gosto de ver o que Deus faz, como é que Deus movimenta em cada um de nós a obra dele, né? A gente poderia ser todo mundo assistindo novela, dormindo, mas não, estamos aqui querendo aprender mais e mais. Aí vem o testemunho do Wilson mostrar a presença de Deus. Não vou nem dizer que é o poder de Deus, é a presença do Espírito Santo, a presença do amor de Deus, entregando, dando para ele o sustento, independente da vontade dele. Né? A minha graça que basta, Wilson. Ele falou para vocês, a minha graça que basta. Né? Então, essas coisas me movem, essas coisas me fazem mostrar. Assim, que quando a gente está na fé, no amor de Deus, você pensa que você está caindo, Deus fala, ei, você é meu servo, eu não vou deixar você cair. Né? Aí manda um anjo, que você falou, 2 anjos, né? E vai movendo as coisas dessa maneira. Por isso a importância da oração, a importância de a gente ficar firme na oração. Por isso agora eu quero orar, e verdadeiramente, como diz o Edson, colocando as famílias que sofreram percas. Eu enterrei no sábado também um grande amigo, um amigo meu, a gente se amava demais também. Chegou a hora, Deus apagou a luz dele e levou e vamos lá, né? A gente dá sequência. Então eu quero entregar agora na mão do Senhor, sabe, a nossa adoração, a forma expressiva de adoração, que é entregar o melhor que nós temos, né? A família desses que sofreram danos, sofreram percas, né? Que eles possam saber que é o Deus que ele ama, é que vai colocar a paz no coração, é que vai colocar a inteireza, e pelo zelo do Senhor, ele vai cuidar de cada um, Amém, de acordo com a necessidade deles lá. Senhor Deus possa hoje fazer a diferença verdadeiramente, não só nessas casas, nesses lares, mas dando também a unidade para aqueles que ficaram, a fortalecimento da graça de uma maneira tão especial, e vamos saber que é o Senhor Deus quem age onde o homem não pode agir. verdade. Né?
Como gente de hora, eu sempre acredito, o Jota orou e pedindo para Deus que deixasse o homem com vida. O Senhor disse o seguinte: ei, ele é meu, eu faço o que eu quero. Senhor Deus, obrigado por hoje. Obrigado por essa aula que o Senhor nos deu hoje sobre tentação e provação, sobre caminhar contigo, sobre o Senhor estar presente e ser verdadeiramente o nosso pastor e nada nos falta, porque o Senhor entrega tudo graciosamente, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado amigos e irmãos como esse, Senhor. Olha, Pai, eu quero agradecer por aqueles que não puderam hoje ouvir essas palavras, aprender o que nós aprendemos, mas gostaria para partilhar uma nova oportunidade para que todos saibam que o Senhor quer ensinar da melhor maneira para poder viver os dias difíceis que temos pela frente. Papai, está sendo difícil para nós que estamos tentando viver a palavra, ouvir palavras como nós ouvimos, Senhor, e estamos tentando mudar a Tua palavra, tentando, Papai, jogar fora o que o Senhor construiu, para construir um novo estágio. Pai, nós não estamos preparados para viver tal aberração. Pai, obrigado pela vida do Gervásio, obrigado pela vida do Jota, obrigado pela vida do Edson, obrigado pela vida do Wilson, obrigado pela vida do Morelli, obrigado pela vida do Moacir, Senhor, de todos esses, Pai, que faz parte do nosso grupo, da nossa vida, Senhor. Dá-nos uma semana de paz, dá-nos uma semana, Senhor, de graça, santidade, dá-nos, Senhor, uma semana de prosperidade, tanto material quanto espiritual. E dá-nos, Papai, ainda mais a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo, para que a gente possa enfrentar todas as provas e não fugir de nenhuma, mas em todas elas teremos a vitória que vem de Ti. Assim eu te louvo e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus.